Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falamos sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, pessoas. Eu dou as minhas boas-vindas a cada uma que esteja assistindo, vendo, ouvindo. E, de novo, eu estou aqui com meus colegas de consultório do Infasex, Instituto Paulista de Sexualidade, Rafael Teixeira, Camille Borges. Hoje nós temos um assunto que trouxemos para nós três conversarmos aqui sobre esse assunto. E a questão é sexualidade fluida. Vocês andaram pensando no tema? Porque eu acho que a gente tem que separar algumas coisas e falar de uma maneira muito séria, muito direta, porque esta é uma discussão crescente nas últimas 2 décadas, principalmente nos últimos anos. Então, sexualidade fluida. Boa noite, Camille. Boa noite, Rafael. Boa noite. E boa noite, e o Felipe, que está atrás das câmeras, cuidando das nossas redes sociais. É verdade, Oswaldo, esse é um tema super importante, acho que principalmente para psicólogos, né, que recebem aí pessoas na clínica e que precisam estar atualizadas sobre isso, sobre o que é que eu pergunto, como é que eu reajo quando o meu paciente ou a minha paciente... Você está trazendo para a responsabilidade nossa enquanto profissional, por exemplo, no consultório ou nas interfaces que um psicólogo esteja, mas não é só psicólogo, você está trazendo para a nossa responsabilidade, que é muito importante. Significa que nós temos que saber algumas coisas, saber como discutir essas coisas. E você pensou, Rafael? Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Camila. Eu acho que esse é um tema que traz muitas dúvidas, né, Oswaldo? Como você comentou, ele já começa colocando a gente num lugar desconfortável, que é como é que eu posso abordar e lidar com questões que envolvem a sexualidade fluida. E que nem a Camille comentou, eu acho que a gente precisa pensar que a sexualidade ela é fluida e a gente pode arranjar maneiras de lidar com isso e entender sem ser violento, sem ser agressivo, sem de alguma maneira invalidar qualquer tipo de vivência, né? E acho que a gente precisa não começar a pensar, por exemplo, o que seria orientação sexual, o que seria expressão de gênero, identidade de gênero, que são coisas que vão se cruzar, mas elas são únicas, né? Individuais em cada uma. Eu estava falando logo antes, né? Nós na psicologia nós aprendemos que cada indivíduo é único. Cada um de nós, a gente é diferente. De verdade, sim. Nós temos uma série de coisas iguais em cada grupo, em cada subgrupo, em cada cultura, em cada momento histórico. Mas cada um de nós é único. Então, puxa vida, por que os grupos são estáticos? Talvez nós devêssemos pensar que as pessoas também podem ter suas mudanças ao longo da vida, talvez até em curtos períodos de vida. Não estou pressupondo problemas, estou pressupondo talvez solução de problemas para cada dessas pessoas. Mas veja, algumas pessoas podem ter, pegando alguns dos assuntos que você trouxe, que já colocou aqui para a gente, orientação sexual. Então, orientação sexual, gente, é aquela disponibilidade que cada um de nós tem para procurar um determinado tipo de pessoa para atividades sexuais. A maior parte das pessoas, ela é preparada, socializada, ela é ensinada desde criança a ser de uma única forma. Em verdade, uma boa parte das pessoas ainda continua, uma parte maior, continua sendo educada, socializada, preparada, condicionada para ser heterossexual. Ao menos pensar se é heterossexual, ao menos se identificar enquanto heterossexual. Mas e as outras, e as alternativas ou as variações? Que variações a gente tem? Vamos. Deixa eu só levantar aqui um comentário da Carla super importante. A psicologia ainda não discute nem sequer a sexualidade estacionária. Imaginem a fluida. Exato. A psicologia tem suas limitações com relação a discutir a sexualidade. Por isso que nós estamos aqui, temos o Café com Sexologia, exatamente para trazer a nossa compreensão desde as teorias da psicologia, desde a psicologia profissão, como que nós encaramos as sexualidades. Bem, eu acho que a gente pode entender, por exemplo, a orientação sexual e as outras identidades como um espectro, né? Muito se entende que seria algo estacionário, então uma vez heterossexual, sempre heterossexual,
Mas a gente pode entender esse espectro no sentido de posso me identificar como uma pessoa homossexual, ou heterossexual, ou bissexual, ou uma pessoa assexual. Então eu posso ter um desejo afetivo sexual por pessoas do mesmo gênero, por pessoas de gêneros diferentes, pelos dois, né? Ou nenhum deles, que também é um tipo de orientação sexual que é tão válida quanto as outras. E a gente pode entender esse espectro no sentido de eu posso me identificar como uma pessoa heterossexual e ainda assim, de alguma maneira, sentir alguma atração por alguém do mesmo gênero que o meu, e isso não me faz menos heterossexual. Isso não invalida a minha orientação nesse sentido. Então, acho que esse espectro ajuda a gente a entender já um início dessa fluidez que a gente pode trabalhar e deve trabalhar enquanto psicologia na nossa prática. Então, uma coisa que você começa a trazer para a gente é imaginar assim como que a gente abrindo um leque com as possibilidades e muitas vezes a gente só fica pensando como se fosse as possibilidades entre extremos. Você já avisou que então podem existir outros formatos que não ficam apenas em uma régua, gente. Não uma régua só tem os extremos e os intermediários. Existem outras alternativas. Você tem alguma ideia aí que vem à cabeça, Camila? Até porque nós vamos vivendo as nossas experiências e elas vão moldando, né, os nossos gostos, as direções que a gente vai caminhando, né? E acho que é algo importante para falar para pais ou pessoas aí profissionais que estão ouvindo o programa é que se você tem, sei lá, um filho adolescente, ele chega para contar para você que ficava com meninos e ficou com meninas e curtiu também, né? Não utilizem a frase você virou, você agora é isso, agora é aquilo. Esse jovem está em experimentação ou ele está se descobrindo, se conhecendo. Então, não é que a gente vira ou desvira alguma coisa. Mas você também está contando um momento que na nossa cultura o adolescente ele mais provavelmente faz experimentos de vida em todas as áreas, experimentar coisas. Por isso que também é importante um adolescente, por exemplo, experimentar trabalhos diferentes, porque vai aprender mecanismos para saber se é mais fácil trabalhar de um jeito ou de outro. Mas na sexualidade isso também é bastante importante. Normalmente, a maior parte dos adolescentes começa a buscar alguma coisa que nós chamamos de namoro. O namoro demonstra um interesse. Esse interesse é previamente condicionado, preparado para ser daquele jeito. Mas, uma vez que essa pessoa experimente situações diferentes, ela pode dizer assim, poxa, mas as duas coisas são semelhantes. Ela pode, inclusive, passar o resto da vida dela em momentos que seja de uma maneira ou de outra. Talvez isso devesse ser chamado de uma fluidez para começarmos. Acho que vale ressaltar um aspecto, Oswaldo, que é esse trabalho enquanto psicologia, né? Nosso trabalho que não é nosso trabalho de ninguém fazer qualquer tipo de correção nessa sexualidade e nessa fluidez, né? Nosso trabalho enquanto psicologia, enquanto profissionais da área da psicologia, de qualquer outro profissional, é de compreender e acho que auxiliar nessa compreensão da pessoa, de si, muitas vezes, e ajudá-la a viver uma vida plena e prazerosa à sua escolha, não a escolha de qualquer outra pessoa. Isso. Então, o que nós estamos contando até para pais que estejam ouvindo é que seus filhos eles vão passar por períodos diferentes onde existem situações possíveis. Isso não significa que ele esteja simplesmente definindo o futuro dele por uma situação ou outra, mas provavelmente ele já teve situações anteriores, inclusive olhando para vocês pais, para ele poder fazer escolhas. Escolha é uma palavra difícil, mas ele já viu o que ele gosta ou o que ele não gosta, ele talvez esteja procurando aquilo que ele já viu em casa. Ou o contrário daquele viu em casa. Então, os pais têm responsabilidades, mas têm limites. Vocês não definem a sexualidade de filhos ou de outras pessoas. Porém, tenho que pensar ainda, e pensando no que vocês trouxeram, você até citou os assexuados. A assexualidade também é uma forma de expressão que implica que as pessoas não têm desejos ou vontades, necessidades de ter atividades sexuais com outra pessoa. Mas elas podem ter muita necessidade de relacionamentos afetivos. Isto é importante. O ser humano depende muito mais de relacionamentos afetivos do que relacionamentos sexuais. Também é importante lembrar que esses grupos de assexuados, eles mesmos apontam que eles perceberam que existiram momentos de vida em que eles não eram assexuados, passaram a ser assexuados durante
uma, 2 décadas, e depois voltaram a ter atividades sexuais. Ou seja, por isso nós estamos chamando de fluidez. Existem possibilidades muito variadas para os seres humanos. Nós humanos não somos seres simples. Nem estáticos, né? Nem estáticos, nem binários. Então, assim, a gente não é dividido. Ah, só tem 2 coisas no mundo. Tem um monte de coisas. Tem que pensar também, nós estamos falando até basicamente assim da desejo de escolha de outra pessoa para uma atividade sexual. Mas também tem que pensar que existem várias formas de nos expressarmos no mundo. E aí eu fico pensando como é que a nossa vida, existem momentos de vida que nós cultivamos expressões, formas de ser no mundo que podem ser mais parecidos com masculinidade, feminilidade ou sei lá o que parece mais. Porém, existe uma variação importante, seja na nossa vida enquanto um todo ou em épocas de vida. De repente, é comum um fisiculturista, né? De repente, assim, alguém que a gente pode conhecer num determinado momento e não tem nem músculos, mas assim, passa anos produzindo músculos e tem uma expressão física diferente. É mais ou menos isso. Ou seja, nós também mudamos uma série de coisas sexuais. Vou pensar outra coisa. A maior parte de nós, mais provavelmente, vai definir uma série de comportamentos explicitamente sexuais entre os seus 15 e 20 anos de idade. É uma questão estatística. Mas tem uma coisa de interessante. Eu vou pensar que pelo menos metade das pessoas, assim que define uma maneira de ser, acha que já descobriu tudo, não quer fazer mais nada, tem raiva de quem sabe outra coisa do que eles não estejam fazendo. Ah, então é possível que essas pessoas nunca queiram mudar e tenham raiva de quem queira que eles mudem. Só que as outras pessoas, às vezes por dificuldades, por problemas, precisam desenvolver novos comportamentos. De novo vem a história dessa fluidez, ou seja, o ser humano ele é muito mais plástico, mais moldável do que a gente imagina. E a solução dos problemas, as adaptações, são sempre assim. Ah, eu tenho que mudar para poder continuar me satisfazendo, me sentindo bem. Na verdade, vocês já perceberam que é isso que nós fazemos no consultório de umas pessoas com problemas sexuais? A desenvolverem novos comportamentos, porque elas não sabiam ter. Ah, mas não basta contar para elas. Não. Elas leram já no jornal, na revista, no website, no blog, ou ouviram alguém falando na TV ou no rádio. E, faça isso, faça aquilo. Não funciona. Porque ela tem que integrar os novos comportamentos, ela tem que ser dona do comportamento, se sentir bem com isso. E isso implica na capacidade e possibilidade de modificarmos nossos comportamentos. E muitas vezes o nosso consultório é o primeiro espaço onde essa pessoa vai encontrar um ambiente seguro para falar verdadeiramente sobre o que ela pensa ou sente, ou trazer as dúvidas que ela tem. Olha só. Acho que vale como exemplo, Paulo, o que você está falando sobre as pessoas assexuais, né? E aí a diferença que a gente costuma fazer, né? Enquanto pessoa assexuada é aquela que não tem sexualidade, né? E aí a gente parte dessa compreensão de que a sexualidade ela não é obrigatória enquanto vida e vivência sexual, e enquanto uma pessoa assexual é uma pessoa que não tem o desejo de praticar essa sexualidade de uma maneira como a gente culturalmente entende. E eu vejo isso na clínica quando a pessoa vem muitas vezes com o sofrimento de eu deveria querer, eu deveria desejar, eu deveria viver isso. E aí a gente passa a ter essa compreensão de que você não precisa ter isso, que você não sente essa necessidade enquanto pessoa na sua própria vida. É uma sociedade que vai dizer quem você vai fazer, né? O que você vai fazer. Eu acho que essa compreensão é importante, porque a gente vive numa sociedade e numa cultura que parte do pressuposto de que o sexo tem que acontecer, e se ele não acontece, tem alguma coisa errada. E não necessariamente. Né? Pode ser uma escolha no sentido de isso não me satisfaz. Ou seja, se nós encararmos que os seres humanos têm uma possibilidade de variação ao longo da vida, variação no mesmo momento de vida comparado com outras pessoas, nós estamos dizendo que todos, cada um, cada pessoa que está nos ouvindo, pode se olhar no espelho e começar a perceber que talvez vocês sejam só diferentes do seu vizinho. Não, vocês não precisam contar para o seu vizinho. Essa é outra questão importante. A sexualidade tem a parte social, porque nós somos vistos na rua e somos compreendidos como sendo de um jeito ou de outro, claro, mas não necessariamente porque nós não mostramos
Nós não mostramos a nossa sexualidade para todo mundo. Nós temos uma sexualidade que depende de uma série de coisas. São fatores biológicos, são fatores sociais, são fatores culturais, são fatores históricos, são fatores políticos, econômicos, religiosos, espirituais. Ou seja, cada um de nós tem esses montes de fatores e eles não atuam da mesma forma o tempo todo. Nós recebemos uma pergunta aqui do Danilo. A assexualidade tem a ver com questões de libido ou de escolha? Uau! Primeiro que assim, o termo libido é um termo que fica complicado dentro da psicologia porque ele foi criado originalmente para determinar a nossa energia vital, não sexual. Também sexual. Os grupos médicos tendem a usar a palavra libido para designar desejo sexual, desejo de fazer sexo, motivação sexual. Então, peraí. Motivação sexual, será que a gente tem, a gente sempre fala disso assim, é uma energia sexual? Não, não é assim. Mas é algo que nós, de alguma maneira, vamos sentir e vamos perceber que já temos alguns comportamentos que fazem nós nos movermos na direção de uma pessoa, de um tipo de pessoa, num determinado momento, numa contingência, para expressar a nossa sexualidade. Pois é, isso implica, eu estou escolhendo? Não. Eu faço aquilo que eu aprendi. Mas eu posso aprender novas coisas e, então, exercer algum tipo de escolha. Mesmo assim, com alguns limites. Porque existem coisas que nós nunca vamos gostar porque o nosso contexto cultural restringe, diz, isto é impossível. Porque algumas pessoas escapam disso e fazem coisas que aí vão ser consideradas crimes, coisas imorais, coisas que não são legais de fazer. Mas assim, normalmente numa cultura, nós sentimos que escolhemos que parece ser natural. É naturalmente produzido, condicionado, ensinado para a gente, sem que as pessoas que ensinam estejam achando que estão ensinando o que a gente está aprendendo. Eu acho que é uma pergunta que o Danilo fez que se aplica a qualquer orientação sexual, né? Então, Isso. tanto a heterossexualidade quanto a homossexualidade ou bissexualidade é uma questão de desejo e escolha, né? Não é nenhum nem outro no sentido prático, então não só simplesmente desejo e não só simplesmente escolha, mas eu venho de um processo de vida e de construção individual e social que me auxilia nesse processo de entender o que eu quero, né? E aí, se eu quero e vou praticar é uma coisa, se eu quero e vou, ou não vou praticar é outra, né? Então, a sexualidade e ou outras orientações sexuais, acho que passam pela mesma pergunta, né? Não é só desejo, não é só escolha. E que espaços eu encontro também para viver isso desta maneira, né? Porque muitas pessoas descrevem, né? Muitas pessoas homossexuais descrevem que às vezes vão para profissionais que tentam encontrar maneiras de modificar isso, que seria o aumentar a libido, né? Pensando nessa palavra. Essa compreensão. Então isso é diferente, a pessoa assexuada é diferente de uma pessoa que tem uma diminuição do desejo sexual e ela está sofrendo pela falta de expressões da sua sexualidade. Ok? Vamos fazer uma diferença? Porque as pessoas assexuadas, elas estão, de alguma forma, muito equilibradas e organizadas, elas estão se sentindo bem. Elas só precisam estabelecer relacionamentos afetivos coerentes com isso. Mas, sim, existem pessoas que não têm essa mobilização em determinadas épocas de vida, em determinados momentos, ou depois de uma determinada fase de vida. E essas pessoas podem entrar em sofrimento por não se sentirem assim, eu queria fazer sexo, não estou sentindo vontade de fazer sexo. Pois é, vontade, volição é uma coisa voluntária, é algo que é autodeterminado. Então, já não é tão bem assim. Acho que é importante, pessoal, a gente colocar aqui, não sentir desejo de ter uma vida sexual é normal em períodos da vida, né? Depender do momento que a gente passa. E o que muda na sexualidade é essa compreensão de que não sentir esse desejo e ele poder ser permanente, digamos dessa forma, também está tudo bem, né? Não é um erro e não deve ser corrigido enquanto alguém que precisa sentir desejo. Então, acho que a sexualidade, ela entra nessa discussão no sentido de eu tenho o direito de não querer ter essa vida sexual como as pessoas esperam que eu tenha. Né? E muitas vezes essa pessoa já passou por um histórico de relacionamentos e por profissionais que entenderam que ela tinha que mudar quem ela era nesse sentido. E acho que é nesse processo que a gente auxilia essa compreensão de que ela pode ser assim. E pode estabelecer relacionamentos afetivos sem que eles sejam sexuais. Por isso que, de novo, nós estamos falando de uma coisa que é fluida. São as capacidades humanas, essas capacidades podem
andar de um lado para o outro, para cima, para baixo, para frente, para trás, na diagonal. A Nós Carla somos- trouxe aqui um comentário, né? O desejo também é fluido. Por isso que nós estamos falando de épocas de vida onde nós prestamos atenção em determinados aspectos, como estéticos ou mais eróticos. Prestem atenção, percebam que nós temos uma variação de possibilidades. De repente, a influência da nossa cultura, do nosso ambiente social é muito grande nisso, porque afinal de contas, aquilo que mais nós vemos ali na rua, no nosso ambiente social, nós começamos a separar o que é mais estético e o que é erótico. Mas também isso implica que se nós saímos desse contexto e vamos para outro contexto, nós começamos a olhar e talvez dizer, mas isso também é bonito, interessante, é agradável, é desejável. É que eu sempre fico pensando que existem pessoas que se esforçam para não sair do lugar. Na nossa cultura é comum a gente ouvir aqueles homens mais velhos se casaram com 20 anos de idade, quando a esposa chega com 50, ele quer trocar a mulher de 50 por duas de 25, porque ele não cresceu, ele não se desenvolveu, ele tá parado e ele está com medo de perder aquilo que ele já sabe fazer, ou seja, sentir desejo por alguém com 20 anos de idade. Eu entendo que assim, muitas pessoas sofrem com isso. E aí tem muito do que você falou, o desejo. Afinal de contas, mas eu desejo determinado tipo de padrão estético. Ok, tá tudo certo, tudo bem, pode fazer isso. Mas é mais fácil ou mais difícil manter esses padrões? Ou a gente vai ter mais ganhos se nós pudermos também mudar de padrão ao longo da vida, por exemplo? Ok? Essa é uma das coisas possíveis. E se é possível ser assim, comecem a pensar que talvez a gente esteja perdendo tempo tentando fazer um esforço para ficar igual. Uau, então a fluidez é mais complicada, mais ampla e mais intensa do que nós estávamos começando a falar. Sim. Temos mais um comentário aqui da Carla. Dentro da sexualidade ainda existem várias possibilidades e nomeações de comportamento. Penso que vale a pena mais um episódio sobre o tema. É verdade. Garanto que a gente vai trazer alguém que fale só sobre isso, que tenha estudado mais especificamente, porque nós gostamos de trazer as pessoas que trazem os seus estudos aqui, porque elas trazem nuances diferentes do que nós trabalhamos na clínica. Nós temos que nos preocupar com outros aspectos. Mas nós vamos fazer, porque esses assuntos pertencem ao mundo da sexualidade e ao mundo dos relacionamentos. A assexualidade também é um assunto importante de ser tratado aqui. Mas nós vamos trazer outros assuntos, né? A gente já tem um assunto a semana que vem. Quem que vem a semana que vem mesmo? Olha só. É a nossa colega do consultório, a Marília. Ah, que legal. Pois é, vocês sabem que ela, além de psicóloga, ela é uma doula. Vocês sabem o que é isso? Vão saber a semana que vem. Que diz respeito às questões da sexualidade, diz respeito aos casais, aos relacionamentos, sim, ter filhos, parto, nascimento de crianças. Ela vai nos ensinar uma série de coisas sobre esse outro aspecto profissional que ela tem, mas que também diz respeito às expressões da sexualidade dos casais. Olha, a Marília vai trazer esse assunto. Se ela estiver ouvindo, já fica atento, hein, Marília? Vocês já estão sabendo que a cada semana nós temos um assunto para tratar aqui. Todas as pessoas são muito bem-vindas para conversar com a gente, mandar perguntas e falar o que quiser para ajudar a conversar aqui. Mas nós temos ainda, ano que vem, nós temos duas coisas que nós temos que lembrar. Vamos terminar falando dessas duas coisas? Bem, ano que vem a gente tem um Congresso Internacional Multidisciplinar em Sexualidade, em maio. Então a gente já deixa o convite a vocês lá no site do empassec.com.br. A gente já tem inscrições abertas para participantes e para pessoas que têm interesse em discutir a sexualidade dos mais diversos pontos, que é o que a gente vem fazendo no Café com Sexologia toda semana. E aí, ano que vem, nós temos um encontro aí de 3 dias presencialmente aqui em São Paulo para a gente discutir, conversar, se conhecer e se aproximar mais desse tema. Serão mais de 50 palestrantes, conferencistas que vêm, inclusive, fora do Brasil. E nós também estamos com as inscrições abertas para a nossa especialização em sexologia aplicada. Então, entra lá no site do Empassec e confere tudo isso. Ou no Instagram do Empassec também tem ali o link para você clicar. Vocês viram? A gente tem bastante coisa que nós trabalhamos no Empassec. Eu quero dizer boa noite a todos, a todas, a todos. E vocês têm algumas palavras para terminar? Acho que para finalizar é importante essa discussão consistente que a sexualidade ela é fluida
essa compreensão de sexualidade enquanto um espectro ajuda a gente a entender que a gente pode variar, a gente vai variar e isso é natural. Perfeito. Até Até semana que domingo. vem. Domingo, 20h30, Café com Sexologia. Até mais, gente.